Boa tarde a todas e a todos. É uma grande alegria dar início a mais uma mesa do nosso primeiro encontro de estudos árabes em diálogo. Como sempre, estou aqui para dar aqueles pequenos recados. Não se esqueçam de assinar a lista de presença. Para obter o certificado de ouvinte, é necessário assinar presença, confirmar presença em 70% dos blocos do evento. Ou seja, neste momento, por exemplo, temos uma atividade presencial e uma online concomitantes. Então, vocês escolhem ou a online ou a presencial e confirmam a presença no formulário que será passado no chat do YouTube. E para quem está aqui presencialmente, vocês acessam o formulário através de um código que será exibido aqui no final das apresentações. Lembrando também que estamos com um código promocional, uma cortesia da editora Tabla, especialmente para o nosso evento. O cupom é Árabes em Diálogo, que garante 30% de desconto sobre todo o catálogo, uma cortesia da editora Tabla para o nosso evento. E o último recado é que estamos fazendo sorteios da revista Tirás, uma revista que era publicada aqui pelo departamento, infelizmente não é mais publicada. Então, não deixem de colocar o nome de vocês nos papeizinhos que vão passar aí durante essa mesa. Com isso, vou passar a palavra para a professora Isabelle, que vai fazer a mediação dessa mesa. Muito obrigada, professora. Obrigada, Maria Carolina. Obrigada ao Departamento de Letras Orientais pelo convite. Obrigada aos presentes, obrigada à mesa que hoje vai apresentar. A gente está na mesa 14, é isso, né? Identidades nas sociedades árabes. Então, a proposta aqui é, cada uma, a gente tem a Maria Francisca Soares Teberge, é isso? A Érica Sarsur e a Nayara Musnich Rota Gomes de Assunção. O João Rodolfo justificou que não vai poder estar presente hoje. E, então, a gente começa com a apresentação da Maria Francisca. Mark Sykes, orientalista ou administrador colonial, colonialismo britânico no Oriente Médio em disputa, 1914 e 1917. Só lembrando que cada uma vai ter 20 minutos para apresentar. Eu proponho que, no final da apresentação das três, a gente abra para perguntas. Eu talvez faça alguns comentários, e depois a gente abre para perguntas. E as perguntas também estão abertas no YouTube? Também, né? Então, a gente primeiro pode pegar os presentes e depois no YouTube. Então, vou passar para a Maria Francisca. Oi, boa tarde. Me chamo Maria Francisca Soares Teberge, eu sou graduando em História na UF, a Federal Fluminense, né, sou do Rio de Janeiro. Vim aqui apresentar essa comunicação. Primeiro, agradecer bastante a oportunidade de poder estar participando desse evento, que tem sido muito interessante nos últimos dias, certamente nos que virão também. Primeiro, fazer um aparo, acho que não muito ortodoxo, mas a apresentação que eu havia submetido era com essa temporalidade de 1911 a 17, pelo tempo assim, que a gente... que eu vou ter aqui para... Acho que seria mais interessante focar nessa primeira questão, né, dessa dualidade, dessas possíveis identidades de enquadramento para esse personagem. Então, fiz essa mudança livre para o início do século XX para poder trabalhar melhor. Essa comunicação ela é fruto de inquietações que foram suscitadas durante a execução de um projeto de iniciação científica, que pela CNPq, né, financiado pelo CNPq, entre 23 e 24, intitulado No Coração do Mundo, Colonialismo Britânico no Oriente Médio, sobre a lente de Mark Sykes, entre 11 e 17, justamente. Sob orientação do professor Felipe Paiva, da História, lá da UF. E o objetivo aqui dessa comunicação é trazer uma discussão sobre esse vínculo do discurso europeu sobre o oriental com a ação colonial britânica direcionada a essa mesma população. Para amparar a parte dessa discussão, vou trazer aqui fragmentos da produção literária do diplomata e desse coronel britânico Mark Sykes, que foi um personagem central para o desenvolvimento da tática adotada pela administração colonial britânica e inicialmente imperial, né, digamos, no Oriente Médio, na Primeira Guerra Mundial. Acho que é importante começar falando assim, né, que, para além das armas, a história da formação do Oriente Médio contemporâneo atesta que os tinteiros funcionaram tão bem quanto. Né? Então, a assinatura do Acordo Sykes-Picot, em 1916, do qual Mark Sykes foi signatário, cristalizou uma divisão da região entre as duas principais potências europeias da época, pulverizando a soberania territorial otomana, uma espécie de Conferência de Berlim Asiática. Né?
também debatida de forma privada, quer dizer, sem a participação oriental, como a Conferência de Berlim, mas é isso, as 4 paredes de forma privada, um acordo secreto. E um dos personagens que teceram esse acordo é o foco dessa comunicação. Mark Sykes ele foi herdeiro, né, parte de uma família importante de senhores de terra na região dos Woods, em Yorkshire, com longa tradição parlamentar, né, na sua família, que foram elementos importantes, no meu entendimento, durante a realização da pesquisa, que certamente tornaram possível essas viagens à Ásia desde a sua juventude. Já aos 9 anos, ele foi a Assuã, no Egito, e não tarde para a Índia, para a Península Arábica. E desde jovem desenvolve um interesse profundo pelo Oriente, sobretudo nas terras e populações que abrangiam o domínio do Império Turco-Otomano. O que foi amplamente incentivado por seu pai, que, parafraseando aquela frase, né, do Benjamin Disraeli, que também é uma epígrafe, que mais cedo falaram de outra epígrafe do orientalismo, mas também que ele via também no Oriente nessa possibilidade de carreira para o seu filho. Então, foi partindo desse lugar que, em 1911, o Mark Sykes, claro, um salto temporal justificado pelo tempo, ele se torna parlamentado pelo Partido Conservador e rapidamente vai buscar inserção nos dispositivos de Estado, né, como a Secretaria de Estado da Guerra das Colônias, História Colonial e o Ministério das Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento. Que eu destaco uma frase que, infelizmente, eu não consigo localizar o destinatário dessa carta, né, de onde eu tiro esse trecho porque a gente não tem acesso ao Foreign Office, né, os arquivos, mas é justamente um mundo que fica entre Londres e Calcutá é de interesse infinito para os ingleses, né? E aí eu sinalizo ali justamente que mundo é esse, que é... Bom, existe uma discussão muito importante no nosso campo de estudos sobre coloniais, né, sobre orientalismo enquanto conceito, também enquanto disciplina acadêmica. A partir da segunda metade do século XIX, esse campo vai para o campo do orientalismo, né, passa a se organizar institucionalmente, financiamento de agentes privados ou públicos, e nesse caso aqui estou me referindo a pesquisas vinculares aos ministérios e secretarias para assuntos coloniais. Então, no contexto na Europa, vão surgir diversas articulações de grupos acadêmicos orientalistas, né, como a Anglo-Ottoman Society, em 1896, com nomes de Cambridge, com quem o Sykes vai dialogar bastante, e aí chama a atenção do diálogo dele com o E.G. Browne, né, que era um iranologista muito importante no período. Então, discutir esse contexto ainda assim é bem complexo, porque a gente não está falando necessariamente de um campo que assim se entendia, né, de pares, né, como a gente estaria, né, então trabalhos assumidamente acadêmicos não eram uma norma, por exemplo. Então, enfim, é isso. Não, é bem diferente de como a gente está, como foi formalizada a instituição da nossa área, né, posteriormente. Esse debate, claro, já foi largamente pavimentado, né, chama a atenção de alguns nomes, né, como Abdallah Laroui, Anwar Abdel Malek, Abdul Latif Tibau e o próprio Said, também o Robert Irwin, que eu, enfim, gosto bastante de trabalho, para citar alguns, né. E como identifica o Abdel Malek, seu artigo Orientalismo em Crise, de 63, o período de esgotamento desse ciclo de hegemonia europeia, de ascensão das lutas anticoloniais, evidencia uma necessidade de questionar as motivações desse campo orientalista, que, ao fim e ao cabo, vai propor uma justificação para o imperialismo subjugar diversos povos em nome da acumulação de capital. Então, é nesse contexto que o orientalismo vai ser colocado à prova enquanto um conceito que operacionaliza a produção de uma das faces ideológicas do colonialismo. No fundo, a ideia aqui é dialogar um pouco com esse importante debate, que, apesar de não ser inédito, né, como chama atenção, sua pertinência não pode ser minimizada. Então, a gente está falando aqui de um dos grandes debates no nosso campo, no meu entendimento. O orientalista, e aí trazendo algumas questões, né? O orientalista, como sugere o Said, é quem produz esse Oriente imaginado? A ideologia ocidental e o consenso político implicado é que produz esse Oriente sujeito à expropriação colonial? Em que medida esse orientalista é produto desse contexto erigido por relações econômicas e sociais? Em que medida que seu discurso é produto dessa lógica de expropriação colonial, que é o cerne do imperialismo europeu, né? Então, assim, acho que é uma discussão que eu gosto de brincar, que é um pouco o paradoxo do ovo e da galinha, assim, se me permitem. Porque, afinal, esse discurso sobre o oriental... Afinal, esse discurso sobre o oriental está diretamente relacionado com a expansão oriental, imperial, justamente com a institucionalização desse campo, né, como eu chamei a atenção. Bom, para mim é evidente que essa discussão ela apresenta a necessidade metodológica de conectar a trajetória individual desses personagens, nesse caso, o Mark Sykes, com a estrutura imperialista e um projeto britânico maior, né, que vai amadurecer, esse projeto imperialista vai amadurecer uma estrutura com um caráter colonial mais permanente, como o momento das zonas, no acordo que explicou posteriormente, com a formalização dos mandatos da Liga das Nações, para encarar esse paradoxo e superar uma escrita da história no qual
o Oriente e o Ocidente, eles aparecem como realidades hipostasiadas, né? Ahistóricas, extremamente, intrinsecamente opostas. A pergunta pode ser, né, como esse espaço, sujeito a ser colônia, passa a fazer parte do imaginário europeu? Como que a imagem do berço da civilização, das imponentes sociedades levantinas, dá espaço à imagem de um lugar a ser dominado e civilizado? Como que uma representação positiva dos turcos dá lugar ao homem doente da Europa, assim, dialogando com o imaginário que ele mobiliza? No caso do Sykes, essas questões são muito interessantes, porque ele não vai somente escrever relatos de viagem, né, no qual esculpe esses retratos certamente, incorreto é muito fraco, mas é isso, esses péssimos retratos dos povos da Turquia, abre aspas, mas posteriormente ele vai se tornar produtor dessas políticas também, formulador delas. Então essas formulações elas são informadas diretamente pela sua própria produção intelectual e dos intelectuais do seu tempo, que não é uma particularidade. O Mudimbe, Valentim Mudimbe, que faleceu recentemente, ele também vai chamar atenção para como o discurso sobre os selvagens, relatado nos diários de viagem, volta para a Europa como uma autoridade desse conhecimento científico, né, que fortalece esse projeto colonial. A produção literária, seus relatos de viagem, vão informar sua compreensão sobre esses sujeitos. Nesse caso, a gente pode também nos perguntar como que esse seu objeto de interesse, e aí, no caso, são povos, são pessoas, em suas viagens, nesse caso, os povos do Império Turco-Otomano, é mobilizado no seu ofício colonial. Como que a relação que ele constrói com essa Turquia imaginada informa sobre as necessidades que enxerga, as necessidades administrativas, né, da Inglaterra daquele tempo. No livro Pelo Amor ao Saber, Robert Ewing, ele vai sugerir uma interpretação de que muitos orientalistas, como o E.G. Browne, que eu havia comentado, poderiam ser enquadrados como anti-imperialistas. Eu certamente acredito que isso é um exagero, mas o argumento que ele vai mobilizar é justamente pensando como que esses intelectuais eles vão entender seu contato íntimo com as histórias dos povos orientais como uma contribuição para sua própria decisão de uma posição favorável a esses mesmos grupos, povos, diante de um conflito entre o Império Europeu e o Oriental. Novamente, eu acho que isso é um grande exagero. Mas o fato é que essa relação que o Sykes ele vai tecer, sobre o Oriente, sobre um certo Oriente, ele remete a uma característica muito interessante dos orientalistas, né? Que o Said, inclusive, trabalha no próprio livro, que abre aspas. Cada um deles acreditava que a sua visão das coisas orientais era individual, criada a partir de algum encontro intensamente pessoal com o Oriente, o Islã ou os árabes. Cada um deles expressava um desdém geral pelo conhecimento oficial que se tinha sobre o leste. Perdão, Michel Temer, mas, enfim. Mas eu acho muito interessante, porque é isso, e aí eu chamo a atenção aqui, como fica muito claro para mim, muitas das suas correspondências pessoais, que ele utiliza uma série de expressões em árabe, ele chama a Deus de Alá o tempo inteiro. Algumas dessas cartas, inclusive com o próprio G. Brown, eles trocam diversas expressões em árabe assim, sendo utilizadas. Quando ele dialoga com sua futura esposa, a época ainda não era, utilizava expressões como Inshallah, se Allah quiser, Bukra, amanhã, e assinava, e isso é muito curioso, assim, algum desses bilhetes com T.T, que era Terrible Turk, turco terrível. Eu acho isso, enfim, dá até calafrios, assim. Mas é isso, eu acho que isso fica... tem um livro do Eli Kudori também, que ele vai mobilizar alguns trechos de um livro que o Sykes publica em 1904, que é Darul Islam, um coração do Islã, a Records of a Journey Through 10 of the Asiatic Provinces of Turkey. E ele vai inferir que, para a época, para o Sykes, o Império Otomano ele representava assim, um princípio muito mais importante e profundo do que estratégia de governo. E é isso, assim, eu não assino completamente embaixo desse entendimento desse historiador. Também tem uma série de complexidades acerca do como ele vai enxergar esses debates. Mas assim, eu acho que é interessante chamar atenção justamente a isso, que ele narra paisagens da miséria e da pobreza na Europa Oriental, voltando da viagem do Oriente. E ele diz assim, que isso era uma realidade europeia, porque a gente passou, olha esse tempo inteiro que a gente passou no Império Turco-Otomano e a gente não via fome, porque aí, abre aspas, na Turquia, a menos que haja fome absoluta, ninguém precisa morrer de fome. E aí ele vai mobilizar uma série de personagens da sociedade do Império Turco-Otomano que estariam ali para prover um papel para resolver esse problema social que seria entendido como social, não como individual, né? Então, por trás dessa surpresa de ver um faminto ser alimentado,
nesse contexto, né, existe uma leitura de que o Oriente, naquele momento para ele, por alguma razão teria preservado as qualidades que o Ocidente perdeu. Então, diante da necessidade de preservação desse quadro no Oriente, o Marx Sachs, de certa forma, ele vai buscar se projetar na Europa enquanto um turcófilo, né, que seria uma expressão do orientalismo, né, protetor de todos os turcos e árabes súditos do Império Turco-Otomano. E esse tipo aparentemente íntimo de relação individual com o Oriente, que o Sachs vai dedicar uma vida, ainda que curta, ele morre logo depois da Primeira Guerra Mundial, e parte dessa vida justamente é isso, pensando essa produção literária que ele achava que era importante para poder difundir o verdadeiro Oriente e tal. E, bom, é claro que isso... enfim, eu vou apresentar aqui. Como o seu próprio neto, ele até chama atenção numa biografia que ele publica em 2005 sobre a família Sykes. Quando tem a Revolução dos Turcos, em 1908, a queda do sultão Abdülhamid II, o Sykes, enfim, o tempo também é curto, também, enfim, falta competência também para, acho que, analisar com muita precisão esse processo. Mas é isso, para o Sykes, nesse momento, você tem uma saturação daquela forma de construção de sociedade, e ele entende que é necessário, então, uma assimilação do Império Turco-Otomano às forças britânicas, né? Então, justamente, essa seria meio que o restante do debate que eu tenho tentado fazer, né? Que eu fiz na iniciação científica, tentando fazer agora para a monografia, que é justamente a necessidade de defesa de que essa proteção seja feita pelos britânicos, né? Então, existe muito esse discurso de acusação mútua, né, entre os impérios europeus, que eles buscam justamente argumentar por que as condições em que eles subjugam os outros povos é menos pior do que a do francês, né? Ou por aí vai, né? E é isso, assim, acho que essa inflexão é muito marcada por essa leitura, né, que eu chamei a atenção, de que se não fosse essa assimilação do Império Turco-Otomano à modernidade europeia capitalista, não haveria futuro possível para os povos levantinos. E essa inviabilidade ela é acelerada nesse processo, né, pela possibilidade da derrota alemã também, né, enfim, conforme os anos vão passando, é um elemento muito importante, que, inclusive, o Sykes ele chama o Império Turco-Otomano de última colônia alemã. Eu acho isso interessantíssimo também para poder refletir sobre esse contexto, né? E essa inflexão ela marca o foco das suas preocupações, certamente, que irão se deslocar de um campo mais contemplativo, em que ele vai passar desse papel, bom, né, acho que não é tão preto no branco assim, né, mas esse papel de viajante, de uma necessidade de documentação e compartilhar, assim, nesse sentido de divulgação, e vai passar mais por uma ordem do campo prático, né? Então, como nós iremos conseguir manter, subjugar esses povos para os nossos melhores interesses, né? Que é justamente a agenda. Muito obrigado. Que é a agenda da Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial para o Levante. E aí é isso. Como que a gente vai fatiar esse bolo, né? Então, evocando aquelas imagens novecentistas do imperialismo, não é uma questão se vai haver a divisão do bolo, né? Mas sim como que será feito. Então, um consenso programático também do imperialismo europeu na região, que é muito importante. E aí eu percebi agora que eu não havia colocado na citação, mas eu trouxe aqui, eu vou ler como que ele vai dialogar com outros membros na época do escritório colonial, né? Isso é uma frase de 1913, uma carta. Abre aspas. A dissolução do Império Otomano na Ásia deverá colocar as potências da Europa em confronto direto. Num país, onde não existem fronteiras, porque as montanhas são paralelas ao litoral e porque existem apenas 3 rios, um deles movendo-se em círculo e outro escorrendo lado a lado ao longo de uma planície plana, é muito difícil para qualquer potência encontrar uma fronteira. Então, como que vai ser dividido esse bolo? Bom, o Sykes, e aí concluindo realmente, né, o Sykes ele é um personagem que eu acredito ser muito interessante para refletir sobre esse encontro da representação orientalista, o turcófilo, né, e a produção das políticas coloniais no Oriente Médio como parte de um movimento assim, profundamente integrado, que existia uma circulação também entre essas políticas, entre o espaço colonial que não se restringia às fronteiras, e também, e justamente por pensar, e nesse caso específico dele,
por engendrar ambos desses ofícios, né? Evidenciando também alguns limites conceituais de se aprender a prática orientalista afastada justamente desse caráter prático da formulação e das baionetas, né, no fim do ao cabo. E, bom, por fim, assim, acho que eu acredito que eu tenho um pouquinho. Isso, fazer um comentário geral mesmo assim do encontro. Eu fiquei bem feliz também de ver a quantidade de submissões de pessoas que estão buscando fazer um diálogo e pesquisas relacionadas enfim, ao campo de estudos do Oriente Médio. E é isso, espero que venham outros, e é isso. Obrigado pela atenção também. Agora a gente vai ter a apresentação. Obrigada, Maria Francisca, muito legal a sua apresentação. Agora a gente vai ter a língua e a cultura árabes como herança no romance Uma Casa com Cheiro de Pão, com Érica Sarsur. Desculpa, Érica. Boa tarde a todos. Meu nome é Érica. Eu ainda não estou sabendo muito como me apresentar, porque eu não sei por onde explicar como que eu cheguei aqui, né? Eu não sou especialista em estudos árabes, não sou especialista em língua árabe, literatura, tradução. Eu sou descendente de sírio, né? Eu sou de Belo Horizonte, e toda a vida eu me interessei pela língua, pela cultura, pela Síria, pela tradição, por tudo, né? Mas eu cresci em Belo Horizonte, fiz a faculdade na UFMG, lá não tinha árabe, só na USP tinha árabe, né? Então, eu ficava olhando para a USP distante, assim, e aí agora eu estou aqui, né, e estou encontrando as portinhas para começar a me aproximar, não só da língua, mas do Departamento de Letras Orientais e da área de árabe. Então, agora minha primeira porta está aberta na aula de Língua Árabe 1, né, foi a forma de eu chegar. E, atualmente, então, eu sou professora no Departamento de Letras Modernas, numa área que foi criada em fevereiro do ano passado, que é intitulada Intercompreensão, Plurilinguismo e Interculturalidade. Então, eu não sou professora da área de alemão, ou de inglês, ou de francês. E aí a gente está tentando entender onde entra o plurilinguismo. E dentro do plurilinguismo como um grande guarda-chuva, a educação plurilíngue, a diversidade linguística, a gente também tem o campo das pesquisas em língua e cultura de herança. Então, é por isso que a gente tem aqui o símbolo do NUCLI, que é o Núcleo de Estudos de Cultura e Língua de Herança, do qual eu faço parte. É um núcleo que nasceu há 5 anos, está comemorando 5 anos esse ano. Começou com as pesquisadoras em torno da língua e da cultura italiana em comunidade de imigração no Brasil. E, aos poucos, fomos chegando outras pessoas, trazendo outras pesquisas. Então, mais ou menos nesse contexto, tem um outro caminho que eu quis reconstruir a história da minha família de alguma forma, e esse desejo se concretizou nessa obra. É um romance intitulado Uma Casa com Cheiro de Pão, certo? Eu vou passar ele para vocês darem uma olhada se quiserem. Atrás tem a língua, tem o título em árabe, e eu estou destacando isso para poder falar disso mais adiante. Então, quando eu me inscrevi para participar desse congresso, desse encontro, né, eu achei maravilhoso, vi lá em janeiro, falei, vou de ouvinte. Aí, quando eu comecei a ver o formulário de inscrição, tinha um certo eixo 12. Pode passar uma tela, por favor? Ah, sou eu, desculpa, é falta de hábito. Isso. Tinha um certo eixo 12, que era o último de todos, que era novas perspectivas sobre a diáspora. Eu falei, uai, eu sou diáspora, né? Eu falei, está com o livro, é uma perspectiva, eu escrevi, estou falando da comunidade daqui. E aí eu achei que havia um espaço. Então, eu me inscrevi, né, mandei o resumo, e eu queria, então, deixar claro que é a primeira vez que eu trago esse livro, esse romance, que foi um projeto pessoal e muito familiar, né? É a primeira vez que eu trago ele para o espaço acadêmico, para poder fazer uma análise teórica sobre ele. Então, é um pouco novo esse olhar, né?
E aí, quando eu vi onde me alocaram no programa, me colocaram na mesa 14, Identidades nas Sociedades Árabes. Então, já não era propriamente a diáspora. Eu falei, por que não, então, conectar todas as coisas, né? Então, estando no núcleo de estudos, eu tirei isso do site, né, para apresentar o Núcleo para vocês. O Núcleo reúne pesquisadores que tratam de temas relacionados à manutenção e revitalização linguística e cultural das comunidades de imigrantes e de seus descendentes. Então, vocês estão enxergando, né, a coisa se costurando. Eu optei por explicar, porque aí todo mundo vai enxergando tudo. E a família síria, que eu já expliquei, é a minha origem mesmo, né? E aí, tem um romance chamado Os Hungareses, que foi escrito pela Susana Montoro em 2011. E aí, ela conta a história de uma família húngara que imigrou para o Brasil. É uma história muito bonita, inclusive eu sugiro a leitura do livro. E tem um certo trecho em que a narradora, que é a filha da mulher que imigrou, ela diz o seguinte, sobre como ela se sente nesse entre culturas, né? Eu sou de lá, mas eu sou daqui, mas eu não sou nem de lá e nem daqui, né? Então ela diz, às vezes me sentia como uma corda retesada sendo puxada em direções opostas, uma cultura se contrapondo à outra e disputando minha adesão ou minha renúncia. Isso a gente encontra em todas as comunidades de imigração, né, de modo geral. Demorei a me dar conta de que o conflito não existia com tamanha força. O que existia era apenas um olhar momentâneo em uma ou outra direção, uma prevalência para um ou outro sabor, a páprica e a jabuticaba, por assim dizer, mas que no dia a dia coexistiam com naturalidade. Para mim, é uma linda forma de descrever o que a gente sente, né, fazendo parte de uma comunidade de imigração. Aí, para me ajudar nisso tudo, anteontem eu vi no Instagram, o Instagram tem trazido coisas interessantes para a gente pensar, né? Vocês conhecem a Márcia Cambeba? É uma escritora indígena e geógrafa, né? E ela escreveu um livro que se chama Ai, Cariri, Tama, Eu Moro na Cidade. Então, ela fala desse mesmo conflito, que não é de um país para o outro, mas é uma pessoa que sai da sua comunidade étnica, né, e vai para a cidade, que é como se fosse um outro espaço. E aí são algumas reflexões, e ela diz, então, a palavra descendente permite que você admire a distância, sem se comprometer. Então, eu sou descendente de sírio, né? Então, eu coloco os sírios lá longe, à distância, sem me comprometer. Porém, quando afirmamos nossa identidade, nos comprometemos. Nos comprometemos com uma luta por justiça e direitos, por reconhecimentos que são coletivos e não individuais. Por isso, não escolho ser descendente, e sim Omagua Cambeba. E aí, numa explicação ali, ela traz outros elementos. Ser descendente implica estar ligado por sangue. Quando pergunto a uma pessoa, você é indígena? Muitas vezes a resposta é, não, sou descendente, minha bisavó que era. Ser descendente nos dá o direito de termos uma ancestralidade, mas afirmar uma identidade nos compromete com uma luta e um legado. Em 2023, eu fiz uma pesquisa, emergi mesmo na Sociedade Ucraniana do Brasil, em Curitiba. E lá, eles não falavam, eu sou descendente de ucraniano. Eles falavam, esses aqui são ucranianos, esse não, já era a 3ª ou a 4ª geração nascida no Brasil. E aquilo me chamou muito a atenção desde o início. Eu nunca me disse síria. Apesar do amor imenso que eu sinto, etc., pela terra, pelos ancestrais, né? Eu nunca me disse síria. Eu sou brasileira de família síria. É assim que eu sempre me apresento. E aí, desde anteontem, eu estou numa super crise identitária. Eu não sei mais o que eu sou, mas eu gostei muito dessa tá dando um eco, né? Dessa distinção que ela faz entre se assumir apenas descendente ou, de fato, aquela identidade, né? Vamos avançar, aqui é para a gente ir pensando em tudo isso, né? E aí eu trouxe 2 definições, né, do campo das pesquisas em língua e cultura de herança. A primeira é a definição de língua de herança, que, se a gente vai olhar mesmo os estudos, existem muitas definições que vão evoluindo ao longo do tempo, que passam pela ancestralidade, pela proficiência na língua, pela afiliação no sentido do afeto, do pertencimento, enfim.
Então, aqui eu peguei a mais recente, que é a de 2022, de Ortali e Salvato, que são daqui, né, da área do italiano, do DLM. Língua de herança, então, é um patrimônio identitário coletivo. Já chegamos de novo na identidade, né? Um espaço dinâmico de confluências linguísticas e culturais em que se articulam passado e presente. Então, é uma coisa dinâmica, ela não é estática, né? E aí está entre o passado e o presente, porque a gente, estando aqui, foi meu bisavô que migrou, foi meu avô que migrou. Não dá para eu viver aquela vida lá de trás. Eu tenho que viver essa vida aqui. Mas o que tem em mim que é lá de trás? E aí fica a dinâmica do passado com o presente, no aspecto da língua, né? É uma língua minoritária, falada ou apenas compreendida por pessoas que constroem vínculo afetivo e sentimento de pertencimento em relação a determinados grupos e ou comunidades, seja por laços ancestrais ou por convívio com falantes dessa língua. Tá bom? É uma definição para a gente se situar. E, por outro lado, a gente tem também as pesquisas da Silvana Azevedo sobre cozinha de herança, especificamente. A tese ela defendeu no ano retrasado. Então, se alguém tiver interesse, tem muito material para ler no site do Nucli. E cozinha de herança é aquela que desperta memórias, normalmente está relacionada à comida caseira e se articula no presente, abrindo caminhos para se adaptar no futuro. Quando a Silvana trata de cozinha de herança, ela está falando, por exemplo, de um prato que se fazia no país de origem daquela família, aí chega aqui, não tem a mesma farinha, não tem as mesmas nozes, não tem a mesma fruta, né, o mesmo fermento. Então, a gente vai adaptando, de forma que o que a gente encontra aqui, não sei se dá para dizer que é a comida síria, ou é uma comida síria adaptada, ou armênia, ou italiana, ou de onde for. Essa é a discussão. Eu não vou entrar na cozinha de herança, porque é ela que é especialista, não sou eu, né? A cozinha de herança reflete a identidade, o sentimento de pertencimento a determinada comunidade que a aprecia, quer seja por lembranças de infância, convívio familiar, acolhimento ou preferência. Então, a gente desloca entre a língua e a cozinha, mas a gente está nesse espaço que não é nem aquele que existiu, ao qual eu não pertenço exatamente, mas é aquele que faz eu estar aqui com aquela referência de lá. Então, é uma coisa meio no meio do caminho, né? Alguém aqui é de família de imigração, de alguma forma? Pois é, quase todo mundo, né? Não, exagerei. Mas a gente fica aí num lugar que a gente não sabe bem qual é, né? Então, passando então concretamente para a obra, mas então tendo em mente esses conceitos, o livro ele foi escrito a partir de entrevistas que eu fiz com 4 gerações de uma família síria residente em Belo Horizonte. Não, por acaso, é a minha família, mas eu não apresento a obra como uma biografia propriamente, primeiro porque tem alguns elementos de ficção, tem personagens que não, né, realmente não existiram, e outro porque eu fiz todo um trabalho, né, de colocar as vozes dos narradores e tudo, então a gente vai olhar para ele como um romance, mas sabendo que existe uma trajetória de vida real ali dentro, a gente vai poder fazer essa análise da herança através dessas 3 gerações. Como que está organizado? São 3 partes, e a primeira parte é narrada por um narrador chamado Moisés, que nasceu na Síria e veio para o Brasil na idade de 3 anos. Então, ele era uma criança e teve lá que juntar seus brinquedos para pôr na mala. Ele viu a imensidão do céu e do mar no navio. Então, o início do livro é contado por essa vozinha infantil, né? Que depois vai crescendo, se tornando um homem, um pai de família, etc. Mas então a gente vê alguém que trouxe de uma infância muito tenra, né? 3 anos, o que será que veio de fato nessa cabeça, nesse coração, nessa língua, né? Na parte 2, vem uma filha dele, então é a filha mais velha, é a Mera, e ela passa a narrar então essa segunda parte de um olhar a partir de uma perspectiva feminina, para fazer total diálogo com a apresentação anterior, né? E ela faz muitas reflexões sobre o que é ser mulher nesse mundo, nesse contexto, nessa comunidade, né? Então, ela é a primeira geração no Brasil. E logo depois temos a parte 3, que a narradora ela não tem nome, é uma jovem, casada, com filhos. Então, a gente está aí entre a segunda e a terceira geração, e ela é casada com um brasileiro. Então, algo começa a acontecer aí nessa comunidade, né, onde todo mundo se reconhece. Aí eu peguei o PDF do miolo do livro e falei, deixa eu ver o que tem de herança aqui na prática, né?
Herança, Ctrl F, herança, 0. Nenhuma ocorrência da palavra herança mesmo. Aí eu fui para herdar, né? Eu fui pelo verbo, e eu encontrei 5 ocorrências. Se a gente olha, a gente percebe que são heranças em esferas diferentes. Então, aqui, nessa... Vou levantar porque fica mais fácil. Ah, não, eu tenho esse negócio aqui, né? Desculpa, gente, falta de hábito. Como é que é o... Ah, tá. Então, nessa segunda aqui, ela herdou uma peça de enfeitar a massa do pão. Então, é uma herança, é um objeto, né? Aqui, eles herdaram o gosto pelo futebol, são todos atleticanos, de Belo Horizonte, tá? É o Galo, só para situar. Aqui, começam outras coisas. Modéstia às favas, criatividade e visão de futuro são características que todos nós herdamos de papai. Já saímos um pouco da esfera do objeto, do quadro, né, da roupa. Tia Márcia sempre cozinhou muito bem e foi com essa mão de fada que conquistou o gosto dos netos pelas suas sobremesas deliciosas. Isso ela herdou da mãe, que era muito caprichosa e fazia um fatair, pão frito delicioso. Já é uma outra herança que está em jogo aqui, né? Pequeno parênteses, a gente na mesa anterior viu as opções tradutórias de manter o termo em árabe e traduzir ou não, colocar o correspondente ou não. Aqui o meu movimento foi diferente. O livro está todo escrito em português, mas a presença das palavras árabes no livro ela reflete a nossa realidade familiar. A gente conversa usando a palavra fatair e não pão frito, certo? Só que os leitores não era só eu, minha mãe, minha tia, né? Então, eu fiz um jogo aqui linguístico que também tinha a intenção, eu queria muito que a língua árabe estivesse presente, né? Então, assim, transliterada, ela aparece basicamente nas comidas, né? E, mais no início do texto, eu coloquei no alfabeto árabe, para dizer a língua estava ali e fazia parte daquelas pessoas. Depois é que ela foi se perdendo. Então, isso também está no livro de uma forma simbólica, através do uso do alfabeto, ou não, com tradução ou sem, né? E aí, por fim, a gente tem ali no final, de mamãe herdamos a atitude de união. Soubemos nos fazer fortes e companheiros, mas só aconteceu porque ela nos deu o primeiro exemplo desde cedo. Ela era como uma cola, que nos manteve juntos como família. Acho que ela forjou a unidade familiar que dura até hoje. E minhas filhas e netos poderão falar mais disso no futuro. Inshallah. Inshallah. É. Então, vocês conseguiram perceber que são heranças muito diferentes que são evocadas no livro. Que são evocadas nas vozes das diferentes personagens, das diferentes... Oi, obrigada. Então, aqui eu fiz alguns recortes mesmo, né, para poder trazer algumas esferas da herança que vai aparecendo, tá? Claro, eu não vou ler todos os trechos, mas eu destaquei em amarelo para facilitar essa identificação. E lá no cantinho tem, vamos dizer, a categoria, né, o aspecto que eu escolhi. Então, aqui a gente tem a presença da língua mesmo, a gente vê que ainda está na fala da primeira geração, né, que veio. Então, ele diz, aquelas palavras ditas em árabe foram um acalento para nós. Depois disso, o árabe começaria a se misturar com o português. E mais adiante, numa reunião da colônia, que eles estavam decidindo uma questão ali da comunidade, um dos senhores mais velhos diz, meus filhos já não falam árabe comigo e com Radwa. Eles nos entendem, mas respondem em português. Meus netos nem mesmo me entendem. Eles sabem pedir a bênção e seguir a missa, mas só querem saber de falar português. E ele não diz isso feliz. Ele está incomodado, ele está bravo, porque ele está vendo que alguma coisa está se perdendo ali, né? Ainda da língua, fui obedecendo aquelas ordens, as mais suaves que eu já tinha recebido, daquela boca que falava um português misturado com árabe. É uma avó que também veio, né? Um falar carregado de português, temperado de um árabe enraizado no coração e na vida. Então, ela estava falando português, mas era em outro lugar que estava a raiz daquela expressão, né?
quando ela começava a rezar, nós entendíamos pouco das coisas que ela dizia. Era em árabe e em voz muito baixa. Então, a gente vai vendo, e aqui a gente já está na voz da segunda parte, né, da primeira geração nascida aqui. Tem algumas passagens referentes a tradições religiosas, e aqui nessa eu destaquei porque a narradora está contando que na igreja do Padre Mussa era a comunhão ortodoxa. E, diferentemente da hóstia católica, que era dada na igreja do Padre Luiz. E essa família frequentava as duas igrejas, elas fizeram duas primeiras comunhão, né? Então, tem aí um traço da religiosidade, não é o mais explorado, mas ele também está presente. Com relação à condição da mulher, tem algumas reflexões, a gente está aqui na voz da primeira geração da Cida no Brasil, as mais velhas não tiveram nenhuma oportunidade de sair de casa. Aí ela conta uma situação bem difícil, é uma marca forte e doída que ficou no coração de cada um. Eu tenho 1 minuto. A mãe achava que eu devia ter uma vida igual à dela. Então, a condição da mulher sendo perpetuada, né? Ou pelo menos na cabeça das mais antigas não tinha outro jeito de ser, né? Com relação às histórias e memórias, né, tudo que tem a ver com a colônia síria aqui, né, a reunião das senhoras da igreja, tudo que tem a ver com esse sentimento de unidade, de pertencimento, né, a gente vê que isso determina muito a forma como as relações sociais e familiares acontecem, e, no fundo, uma coisa ultrapassa a outra. Hoje, um pouco antes, depois do almoço, eu conversei com uma tia e falei, estou indo e tal. Ela falou, tem uma coisa importante, ela deve estar escutando. A gente chama todo mundo de tio. Então, todos os senhores e senhoras mais velhos da colônia, a gente chama de tio. Quantos dias de fato de sangue eu tenho? 4. Mas, de verdade, assim, ó, a colônia inteira é minha tia. Então, isso também é uma marca muito forte e que a gente carrega. Eu sinto isso, não estou contando uma história, eu sinto isso. E ela também sente, porque ela lembrou de me lembrar isso. Vou encerrar. Então, só para dizer que eu tinha ainda outras categorias, como a questão da comida, que ela aprende e transmite. E aqui, acho que eu vou fechar com isso, é a questão da essência da identidade mesmo, que ela começa a pensar o que eu sou mesmo porque eu construí, e o que eu sou por causa de toda essa construção anterior que chegou até mim. Essa é uma parte muito profunda, assim, que não toca só as mulheres descendentes de árabe, né? Toca todo mundo, cada um na sua construção pessoal. E só para acabar, então, vou só deixar aqui. Se alguém quiser conhecer o Nucli ou mais sobre essas questões de heranças e tudo, a gente vai ter o evento nos dias 12 e 13 de agosto. Então, se alguém tiver interesse, vão ser 2 dias inteiros de língua, cozinha e cultura de herança, né? E os outros, enfim, são os contatos para a gente continuar conversando. Obrigada. Tem o Chucrana aí. Obrigada, Érica. Agora a gente vai passar para dança política e identidade no Egito nasserista. Quais corpos representam a nação egípcia? Da Nayara. Vamos lá, Nayara. Muito obrigada. Bom, boa tarde, todas e todos. Queria começar agradecendo pela organização desse evento. É realmente um privilégio imenso poder estar dialogando com pesquisadoras e pesquisadores nessa nossa área. A gente sabe o quão raro é isso, então espero que os próximos ocorram em breve também. Então, meu nome é Nayara, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em História Social da UFRJ. Sou graduada na URGS, vocês vão ver que meu sotaque não é carioca. E hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho do que será um dia, na verdade, a minha tese de doutorado, que trata sobre o desenvolvimento de trupes de danças folclóricas estatais no Egito de Gamal Abdel Nasser. Então, eu trago aqui o título da apresentação, Dança, Política e Identidade no Egito Nasserista. Né? Quais corpos aí estão sendo mobilizados para representar a nação egípcia aí neste momento histórico?
Então, os pontos que abordarei aqui nessa apresentação. Vou fazer uma breve introdução sobre Era Nasser e suas políticas culturais, de uma maneira bem pontual e rápida, assim, mas para pontuar a parte contextual da minha tese, mas não vou me ater muito a isso, porque eu acredito que seria chover no molhado para uma plateia especializada, como aqui. E vou falar sobre dança e nacionalismo no Egito de Nasser, e focar um pouco no caso da Reda Troupe, que é a trupe de dança folclórica que, por enquanto, temos mais documentação. E discutir um pouquinho com vocês, né? Por que dança e por que folclore, né? Então, falar um pouquinho sobre como essas trupes de danças estatais contribuíram para construir uma imagem de Egito nesse período, né? Então, a gente está falando aí da República Egípcia, que estava se conformando nesse período. Então, a cultura como um elemento relevante de construção de identidade nacional, e a dança, mais especificamente, como um desses elementos. E a dança também enquanto ferramenta diplomática, né? A questão do soft power egípcio, que sabemos que é algo muito relevante no Oriente Médio, sendo o Egito um polo de indústria cultural no Oriente Médio, exportando filmes, exportando indústria de música e a dança também. Então, aqui rapidamente falando um pouco de dança, Era Nasser e nacionalismo egípcio. Este nosso colega muito simpático, Gamal Abdel Nasser. Muito rapidamente, né? Então, Nasser vem ao poder a partir de 1952. Ai, desculpa. Eu troco aqui no meu e não troco aqui em cima. Obrigada. Nasser veio a governar o Egito a partir de 1952. Né? Temos a deposição aí da monarquia egípcia, representada pelo rei Farouk, que era basicamente um fantoche britânico, uma coalizão otomano-britânica que estava no governo egípcio desde o início do século XIX, e dá início à República Egípcia, que é governada até hoje por militares, essencialmente. Né? Então, dando origem aí à República Egípcia, que se conforma a partir de um nacionalismo militar, é uma figura importante enquanto líder da terceiro mundista, né, nessa posição de não alinhamento, tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia, sendo um líder bem relevante na Conferência de Bandung, em 1955, e aí representando uma série de políticas que no Ocidente são consideradas socialistas, né, como a estatização do Canal de Suez, grandes obras de infraestrutura que pensa muito na questão da redistribuição de terras e riquezas no Egito. Né? É um líder relevante e regionalmente, tanto por sua posição pan-arabista, né, então, quanto líder que buscava aí uma unidade árabe, e, nesse sentido, ele arregimenta também questões culturais para levar esse sentimento de unidade entre nações árabes. Né? Eu acho que tivemos aqui uma apresentação que já falou de música, e personagens importantes como Kulthum, que foi uma cantora muito conhecida no mundo árabe, que tinha uma relação muito próxima com Nasser, e tinha um repertório de músicas nacionalistas, assim como as românticas, assim como as mais tárabe, digamos. Né? E, ao mesmo tempo, Nasser também tinha uma pretensão enquanto líder pan-africanista. Né? Então, sendo aí um líder que tinha pretensões para fora do Egito também, enquanto liderança regional. E algo muito importante nas políticas de Nasser foram as políticas culturais. Né? Em 1958, já, ele institui o Ministério da Cultura de National Guidance. Eu não soube como traduzir esse termo para o português, e eu também tenho que pesquisar qual é o termo em árabe para este ministério. Ainda não fui atrás disso, irei. E uma das instituições dentro do Ministério da Cultura são os Qusur al-Qasaqafa, os Palácios da Cultura, que são instituições que existem até hoje. A gente tem um mapa ali das que existem hoje no Egito, né, cujo objetivo era fomentar filme, teatro, músicas, belas artes, leitura e programas de palestras para a população rural e das classes baixas. Né? A gente tem uma pesquisadora chamada Jessica Vinegar, que fala que
valores iluministas e burgueses foram combinados com a ideologia do desenvolvimento socialista, transformando o conceito de cultura em um instrumento tanto de nivelamento quanto de criação de distinções sociais. Então, a questão cultural foi muito cara a Nasser, né? Para ele foi muito importante fomentar essa indústria cultural, estatizando, como se chama? Estúdios de cinema, tendo essa relação muito próxima com músicos, com artistas de maneira geral, e, como vamos ver, eu pulei aquela porque não... por causa do tempo. Depois, se vocês ficarem curiosos, eu mostro. E fomentando a questão da dança, né? Então, a gente entra aqui no tópico propriamente dito, que são as trupes de danças folclóricas estatais. Esse querido aqui sentado é o Mahmoud Reda, coreógrafo de uma das principais trupes aí que surgem nesse período. Então, as principais trupes de danças folclóricas estatais que a gente vai ver surgindo nesse período é a Trupe Reda, a Firkat Reda, que foi fundada em 1959, mas como um empreendimento familiar. A gente tem esse senhor aqui, o Mahmoud Reda, e o irmão dele, o Ali Reda. Eles eram já de uma família ligada, uma família artística, que se liga à família Fahmy, também através do casamento. O Ali Reda casa-se com Farida Fahmy e o Mahmoud Reda se casa com a irmã mais velha dela. E eles juntos fundam a Trupe Reda, que vai ser estatizada em 1961. E, logo em seguida, a criação da Trupe Reda, o próprio Estado egípcio funda a Trupe Nacional para Artes Folclóricas, a Kalmeia Trupe. E essa fundação, essa trupe aí a gente tem mais dificuldade de encontrar informação sobre ela, ela existe até os dias de hoje. O site dela só tem uma linha sobre a história que diz: a trupe Kalmeia foi fundada durante o período Nasser com a ajuda de bailarinos russos. É tudo de informação que temos, mas aí fica bem clara a relação cultural aí entre Nasser e a União Soviética, o modelo de dança que estava sendo... que estava balizando a criação dessas danças, né? E aí, falamos mais especificamente da Trupe Reda, né, que é a mais documentada, tanto pelo seu alcance internacional, né, quem aqui talvez... Todo mundo aqui deve conhecer a dança do ventre, né? É uma indústria muito grande internacionalmente, e quem faz dança do ventre acaba entrando em contato com essas trupes de danças folclóricas estatais. Essa foi a maneira que eu entrei em contato, né, com essas danças. E se aprende elas como folclore árabe, sem ter muita noção da história por trás do desenvolvimento dessas coreografias, né? Mas ela está muito presente internacionalmente. Tanto é que o atual diretor da Reda Trupe, o Mahmoud Reda, faleceu em 2020, e hoje em dia, ele já tinha se aposentado nos anos 90, porque ele era um funcionário estatal, um funcionário público, e, obrigatoriamente, pelas leis egípcias, ele tinha que se aposentar aos 60 anos. Inclusive, nas entrevistas que ele dá posteriormente a isso, ele parece bem chateado com esse fato, tipo, me afastaram da direção da minha companhia. Mas ele seguiu atuando nessa comunidade internacional, sobretudo de dança do ventre, dando aulas e dando muitas entrevistas. Então, a gente tem bastante material de entrevista com ele na internet, muito material de danças que foram realizadas por ele. Temos 2 filmes disponíveis na internet também, que ele é o protagonista. Inclusive, um deles foi tema de um artigo meu que acho que vai sair na Exilium em breve, espero. E a gente tem a dissertação de mestrado da Farida Fahmy, que foi a bailarina principal da trupe. E em 87, no final dos anos 80, ela foi para a Universidade da Califórnia, Los Angeles, escreveu a dissertação de mestrado dela, que é basicamente um relato da fundação da trupe. Então, temos aí algo bem documentado, claro, a partir da visão dos próprios coreógrafos, diretores, fundadores da trupe. Temos aí... diferentes tipos de danças, né? A gente tem dramatizações e adaptações folclóricas sendo desenvolvidas por essa trupe, né? Inicialmente, o Reda, que é o coreógrafo principal, e seus colegas fazem danças utilizando personagens do imaginário social egípcio, a Ibn el-Balad e Bint el-Balad. Então, são
Bint el-Balad e Ibn el-Balad são como o caipira e a caipira egípcios. Eu vou fazer esse paralelo assim para ficar mais fácil de entender. Então, seria aquela personagem típico, alguém que veio do interior e mora na cidade, que tem as características do que, nesse período, se considerava autenticamente egípcio. Então, essas pessoas elas vão ser personagens aí nessas danças, claro, a partir de muitos estereótipos e caricaturas, né? Porque quem os está representando não são eles próprios, são representantes ali da classe média egípcia. E, posteriormente, Reda e seus colegas eles começam a fazer viagens de campo ao redor do Egito para conhecer danças, né, do interior e passam a representar essas danças, claro, adaptadas para o palco e para um repertório corporal muito específico. Porque a gente está falando de pessoas que têm um treinamento de dança muito específico. Mahmoud Reda, ele foi ginasta olímpico, ele competiu nas Olimpíadas de 52, em Helsinki, inclusive, e teve um treinamento... Acho que o mais engraçado foi que ele foi, quando ele estava no Egito, passou uma trupe de dança folclórica argentina por lá. Ele achou legal, foi conversar com o pessoal perguntou, você sabe dançar? Falei, sei, então vem dançar com a gente. Então, ele foi contratado pela trupe argentina. Ele foi parar em Paris com a trupe argentina. Lá em Paris, ele fez aulas de balé. Então, tem aí um repertório corporal muito, muito interessante que ele leva para as danças e adaptações das danças folclóricas, né? Então, as representações das diversas províncias através da dança e do que o Reda considerava autêntico, né? Na própria documentação da Farida Fahmy, eles falam, por exemplo, que eles viam que na Núbia os jovens núbios já estavam misturando na dança deles o movimento do twist ocidental. Aí isso eles não usavam, porque aquilo ali não era autêntico o suficiente para eles. Então, eles vão pegar aquilo que eles acham que é autêntico, que vai desde gestual do dia a dia. Então, a moça camponesa, Falahi, com seu jarro pegando água, e isso vai virar um elemento na dança deles, né? Temos coreografias de cunho propriamente nacionalista, né? Então, temos documentação de duas, aqui o Trem da Revolução, que é uma representação de um trem que vai passando nas diversas províncias e vai representando essas diversas províncias através da dança. Então, mais ou menos uma representação da unidade egípcia a partir da união de todas as diferentes etnias egípcias. E uma dança da barragem, né, representando aí a construção da barragem de Assuã, que foi uma das grandes obras de Gamal Abdel Nasser, né, que criou uma barragem de, digamos, a transposição do São Francisco do Egito, né, que possibilitou a irrigação de terras no sul do Egito. E a gente tem o fator de soft power nessa equação, né, que a trupe viajava pelo interior e para o exterior para se apresentar. Então, a trupe ela se apresentava nesses palácios da cultura para mostrar, né, à população egípcia quem os representava culturalmente. E o próprio Nasser os convidava para eventos diplomáticos. Então, o rei da Jordânia ia fazer uma visita ao Egito, então traz a trupe Reda para dançar para eles, fazer aqui o agradinho, né? Temos aqui algumas imagens que vêm da dissertação da Farida e da internet. Vou ter que dar os créditos à minha amiga Nina, que foi ela que fez essa reunião de imagens e eu só copiei. Temos aqui, essa aqui é a dança Hagala, que estaria representando Marsa Matruth, no norte. Essa aqui é a dança Felahin, que estaria representando os camponeses. Esta aqui seria a dança Awalin, que estaria representando dançarinas populares das regiões urbanas. Esse aqui é um Moshahá, que estaria tá bom, obrigada. Estaria remetendo a danças medievais. Esse aqui é um tema mais complexo. Enfim, temos aí representações de diferentes etnias e grupos egípcios a partir da dança, né? Uma breve revisão bibliográfica, né, o que já foi dito sobre isso. Temos um antropólogo chamado Anthony Shea, que foi, acho que, quem mais escreveu sobre essas trupes. Ele fala que a dança é um fenômeno cultural e social politicamente significativo. Fala que as companhias folclóricas retratam grupos subalternos de maneira essencializada, com o fim de criar representações de etnia, gênero, religião e classe, através do uso de estratégias coreográficas.
com fins nacionalistas. Ele diz que as coreografias das trupes folclóricas são tradições inventadas, aceitáveis para as classes médias altas colonizadas, agora nacionalistas que assumiram o controle do país. E representam uma fuga romântica de movimentos, música e trajes camponeses reais considerados vulgares pela elite. Ele é bem duro, né, na análise dele, mas tenderei a concordar com vários desses pontos. Inclusive, esse último ele é bem documentado na dissertação da Farida Fahmy, que ela, assim, mesmo tem um anexo que fala quais as modificações que foram feitas do, digamos, do original para a dança de palco. E uma das questões era, eliminamos ou diminuímos os movimentos de quadril, porque para deixar mais polido, mais elegante, né? Temos uma... eu saí. Como é que eu volto? Acho que eu apertei no ESC, desculpa. Obrigada. Temos uma outra pesquisadora, chamada Anne Vermeyeden, que dá uma atenuada no argumento do Shea e fala que o trabalho criativo de Mahmoud Reda nunca teve a intenção de ser uma representação autêntica das danças populares, o que ele mesmo fala em suas entrevistas, é real. E foram criados considerando sua própria classe social, pois ele e a trupe trabalharam duro para apresentar uma dança que pudesse ser atraente para o público de uma variedade de classes e origens étnicas. O que, né, tem um fundo de relevância, porque realmente a trupe ela levou a dança a espaços que provavelmente não seriam conhecidos, né, sem o trabalho dessas trupes. Aqui eu apresento, então, algumas conclusões preliminares, né, que existe, então, a intenção de representar a cultura nacional, de um modo geral, a partir da dança, né, baseado em danças e personagens do imaginário popular, de acordo com as pautas nacionalistas do período e adaptadas para o palco. E essas representações são representações institucionalizadas pelas classes médias urbanas, criando certas imagens, isso de gênero, de classe, que fizessem sentido para a representação da cultura nacional daquele período. E, claro, passam por um processo de higienização quando são levadas para o palco. Aqui a gente tem uma foto da apresentação da trupe nacional recente, e a gente pode ver, né, que pensem numa dançarina popular, né, fazendo um movimento desses, né? A gente vê a influência de acrobacia, da demonstração desse corpo atlético, desse corpo forte. Então, é exatamente isso, a ideia do corpo representando a nação. Que corpo que vai representar essa nação? Não vai ser o corpo com uma postura ruim, não vai ser o corpo tímido, não vai ser o corpo descapacitado, vai ser o corpo atlético, vai ser o corpo forte, com um homem mostrando sua masculinidade, uma mulher mostrando a sua feminilidade. Então, essa divisão de gênero é muito importante dentro das danças, né? Então, o que são movimentos considerados femininos e movimentos considerados masculinos, né? E algumas questões ainda que eu tenho que explorar, né? Principalmente o histórico da Kalmeia Trupe, quais são os propósitos, a estética, a inspiração e coreografias, porque ainda é algo que muito pouco documentado e algo que eu quero pesquisar. A sua relação com a União Soviética, porque a única coisa que a gente sabe dessa trupe é que as primeiras coreografias foram feitas por representantes da companhia estatal russa, a Mosaiev. E a relação de competição com a Reda Trupe, que é algo que os dançarinos, os coreógrafos da Reda Trupe falam muito, então preciso entender o contraponto da Kalmeia. Então, a relação entre integrantes da trupe com as ideologias nacionalistas do período, até que ponto se dá essa influência e a interferência direta, se realmente tinha agentes do governo falando, tem que ser assim, assim, vocês têm que fazer uma coreografia assim, assado, ou se vinha muito mais da liberdade criativa, né, desses dançarinos. Já estou encerrando, obrigada. E a questão do diálogo com as comunidades, né? As comunidades representadas se sentem representadas? Uma pessoa núbia vê uma dança núbia da trupe Reda, da trupe Kalmeia e pensa, é isso aí, gostei, é a gente. Ou não, né? Essa é a questão. E se essas comunidades atuam na promoção artística das trupes estatais? E é isso, essas são as minhas referências e... eu achei que tinha um último slide agradecendo, então eu vou agradecer, né, com a minha própria boca. Então, muito obrigada, gente, e fico no aguardo para o debate.
Obrigada, Nayara. Obrigada a todas. Super interessantes as propostas, bem diferentes, né? Eu queria, enquanto vocês vão pensando nas perguntas, eu queria fazer alguns comentários. Eu fico super feliz de estar numa mesa só de mulheres, né? E para ver que a pesquisa, enfim, que a gente na universidade aqui está fazendo pesquisa, em todas as universidades, enfim, não estou falando nessa especificamente, não, mas na universidade, muitas mulheres pesquisando o mundo árabe, e fico muito feliz de estar nessa mesa. Maria Francisca, o seu tema super me interessa, eu adoro estudar Império Britânico, estudei no meu doutorado, etc. e tal. E realmente ler esses escritos de oficiais britânicos me causa bastante dor de barriga, assim, né? Eu li durante o meu doutorado muito de um embaixador depois que passou muito tempo no Egito, que chama Lord Killearn. E eu conversava com ele à noite, eu sonhava com ele, eu acordava e parecia que eu conversava com ele. Foi uma loucura. Eu fiquei 4 anos conversando com esse sujeito e odiando ele imensamente. E sei como você deve estar se sentindo agora. Mas a questão do Sykes, você falou muito de Turquia, né? O Império Otomano tinha muito, dominava uma parte muito grande de árabes, né? Então, na sua fala também eu senti um pouco de falta de falar esses árabes que o Sykes traiu no acordo que fez, né, com os franceses que havia prometido para o Sheikh Hussein que haveria, se eles apoiassem, né, a revolta, pela revolta árabe, essa frente contra o Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, eles ganhariam a autodeterminação e, não ganharam, e o Sheikh Hussein ainda acabou perdendo o território dele depois numa questão interna lá, que virou a Arábia Saudita, com o Ibn Saud, enfim. Então, eu senti um pouco falta dos árabes na sua apresentação. A gente está aqui entre no Instituto dos Árabes, né? Então, eu senti um pouco falta disso. E eu queria te perguntar também, aí é uma pergunta, se você dividiu em fases o Sykes, né? Porque uma coisa, como eram os escritos dele antes da guerra, durante a guerra e depois da guerra, né? Como era o Sykes vendo o Império Otomano se desfazendo, esfarelando, o Império Otomano esfarelado e depois eles dominando os britânicos dominando o que sobrou, pegando, né, uma grande parte daqueles territórios que era o Império Otomano que se esfarelou de vez, né? Então eu queria saber como que você está trabalhando essas fases, se você dividiu em fases, como que está essa escrita. Mas o seu trabalho fiquei super interessada, eu adoro esse período, acho bem bacana mesmo. Eu quero manter contato aí para saber como vai ficar. A Érica, que legal, você escreveu um livro, eu fiquei morrendo de curiosidade, eu estou louca para ler seu livro, parece muito bacana. Fiquei pensando essa necessidade, né, de explorar. Quando eu fiz árabe aqui no programa, há anos atrás, eu cheguei não concluí, enfim, eu trabalhava, fui para o exterior, não sei o quê. E eu lembro que a minha classe tinha muitos descendentes de sírios, né? E hoje em dia eu vejo poucos, né? Não sei, Michel, tem menos descendentes de árabes hoje em dia do que tinha antigamente. Antigamente parecia que as pessoas buscavam aqui. Então, na minha época, eram mais descendentes que buscavam, e hoje em dia eu estou vendo todos os tradutores aí de árabe, ninguém tem sobrenome árabe. Então, é interessante essa busca. E a sua experiência em BH deve ser diferente da experiência do descendente aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, você tropeça em gente com sobrenome árabe, em sírios. Eu não sei nem como a Safa te deixou entrar no programa. Os libaneses aqui são muito ciosos, sabe? Brincadeiras à parte, a gente sabe que tem uma comunidade muito grande aqui,
A gente já teve milhares de prefeitos com sobrenome árabe aqui, do Líbano, da Síria, etc. E tal. Então, a comunidade é muito forte aqui. Então, a experiência em BH deve ser muito diferente. E eu fiquei super curiosa em ler seu livro por causa disso. Questão de identidades, né? Você falou de identidade. A gente, como diz o Homi Bhabha, né? Essas identidades são híbridas, né? A gente não tem uma identidade. E me pareceu que você buscou uma identidade ao escrever o livro, né? Eu queria saber o que você buscou. Isso é uma pergunta. O que você buscou ao escrever o livro? Você buscou a Érica? Você buscou os antepassados? Você buscou o presente? O que está na sua busca, né? Nas suas entrevistas, a sua vontade de fazer o livro? Acho que é um pouco. E a questão do herdar, das palavras que você deve ter encontrado, devem ser muito interessantes, né? Acho que você devia escrever um artigo sobre as palavras que você encontrou mais comuns, enfim, né? Fazer uma análise crítica do discurso, né? E um artigo sobre isso ia ser super interessante. E a Nayara, super interessante o seu trabalho. Eu não entendo nada de dança, mas eu trabalhei um pouco com o Egito, então me interessa bastante. Uma coisa assim que me chamou a atenção é que o Nasser ele assumiu mesmo em 54, né? Em 52 foi o Mohamed Naguib e os oficiais, os free officers, os oficiais livres, né? Então acho que era melhor para as pessoas não confundirem muito, porque ele depois passou meio que botou o Naguib de lado e assumiu lá em 54. Um pouco que eu li sobre dança do ventre, e não é nem trupe folclórica, eu acho que você deve conhecer os artigos do Edward Said sobre a tarria carioca, né? Que interessante, chama carioca, né? Mas e dizem que as belly dancers, hoje em dia, há um tempo atrás, brasileiras eram muito conhecidas, agora parece que são mais as do leste europeu, enfim, eu não sei mais direito. Mas o que me chamou a atenção é essa preocupação do Nasser em fazer, em fazer esses palácios da cultura, de investir em dança. E numa época que o cinema egípcio, você vê filmes antigos egípcios, você vê muita dança, muita música, não sei o quê, e hoje em dia, né, você não vê muito. Aliás, a produção egípcia está perdendo bastante no Oriente Médio para a Turquia, né? Novela turca aí, né, deu uma grande invadida, e a indústria cultural egípcia me parece que perdeu muito, né? Então, eu queria saber qual era a intenção do Nasser em fazer essa recriação, se é que você tem essa resposta, enfim, se é que você também está estudando isso. Ele tentou divulgar a cultura, recriar a cultura popular, e parece que, pelo que você falou, a autenticidade não era o forte, né? Então, foi um esforço... porque você falou do esforço individual de um dono de uma companhia, mas que depois foi estatizado, etc. E tal. Mas o projeto mesmo, qual era a intenção desse projeto do Nasser de investir em cultura, mas especificamente em dança? Acho que essas são as minhas perguntas. Agora eu vou passar para o público. Acho que seria legal a gente falar um pouco do chat, então o público aqui segura que a gente já vai pegar numa segunda rodada. Pode ser? Muito obrigada a todas as comunicadoras, foram comunicações muito interessantes. Eu tenho aqui algumas perguntas do chat, muitas pessoas elogiando no chat. E o Dmitry Talenberg, ele está falando particularmente sobre a apresentação da Nayara. E ele diz que está bastante curioso, e ele pergunta como pode entrar em contato para ampliação dos diálogos sobre esse tema. E o Matheus Santos também pergunta para a Nayara se existiu algum ponto de continuidade entre a dança egípcia na era liberal e o período republicano. Vamos começar pela Maria Francisca. Bom, obrigado. Aí a gente pega mais duas.
aí depois a gente faz uma segunda rodada. Pode ser. Para Maria Francisca. Você está desenvolvendo pesquisa na graduação ainda, então, na verdade, não é bem uma pergunta, mas uma sugestão de bibliografia. Não sei se você já teve contato com as obras do Sean McMeekan e do David Frunkin. David Frunkin é bem mais antigo, né? Mas eu acho que é interessante, pelo trabalho de arquivo ali, ver como que essas questões, ainda que orientalistas, né, dos amplos sentidos do ofício, as decisões estavam contingenciadas pelos eventos, tanto dentro dos gabinetes quanto pelas circunstâncias de fato. E eu acho que talvez seja interessante, eu particularmente acho interessante trazer um pouco de ênfase nisso para não para pensar os limites do orientalismo também, né? O quanto que as circunstâncias concretas impunham restrições aos pensamentos, à execução ou tornar, né, vir a tornar real aquele pensamento que era elaborado por essas pessoas. E eu acho que talvez queria te ouvir sobre o seu interesse nesse período de 1911 a 17, né, um pouquinho sobre isso que ficou de fora, porque eu acho que é um período fantástico. E sugerir também, talvez, pensar a relação do Sykes com o Lord Kitchener, né, que era o cônsul no Egito, e ele era, de alguma forma, o conselheiro de inteligência do Lord Kitchener, depois passa a integrar o gabinete de guerra também, né, e em 16 se torna o representante, na verdade, o chefe do escritório árabe no Cairo. E talvez, nesse sentido, também pensar esse pensamento orientalista elaborado ali no Cairo, ou, enfim, no Levante, etc., por esses oficiais britânicos, também dentro dessa economia política interna do Império, os embates com o escritório indiano, né, que dentro do Colonial Office, que exercia uma influência muito grande na tomada de decisão da política imperial britânica. Para Nayara, fiquei pensando principalmente ali na referência à peça, né, da ferrovia e da barragem. Fiquei pensando um pouco em outras manifestações do mesmo período, como, por exemplo, o Bab el-Hadid, acho que é o nome do filme em árabe do Youssef Chahine, que ficou traduzido como Cairo Station, né? E que traz também essa centralidade da ferrovia no momento de êxodo rural para o Cairo, pelo processo de industrialização, etc. E aí eu fiquei pensando, se você vê, né, repetições desses temas, né, desses ícones campeões do desenvolvimento do período do Nasser em outras manifestações artístico-culturais, e fiquei pensando e queria ouvir sua opinião se talvez em termos de autenticidade, seja lá o que isso signifique, tenham o sucesso ou a fidelidade dessa representação possa ser discutida, mas em termos de sucesso da representação do projeto de desenvolvimento do período. Era isso. Minha pergunta é para Maria Francisca, né? Que eu fiquei curioso também, como a professora falou, né, da questão dos árabes, e aí eu fiquei curioso também se você tem pretensão, se você sabe do contato do Sykes com tanto o T.A. Lawrence quanto a Gertrude Bell, né, que foram membros do governo britânico que estavam trabalhando no Oriente Médio, que estavam mapeando o Oriente Médio nesse período, e que foram meio que jogados de lado quando teve os acordos com a França e com a Rússia, no acordo de Sykes-Picot. Então, fiquei curioso se você sabe se o Sykes tinha contato com eles mais direto, se ele tem escrito assim, cartas, uma coisa mais concreta desse contato, e aí se ele ativamente estava ignorando, ou se ele não sabia do trabalho deles, teve uma falha de comunicação, né, como que isso aconteceu. Vamos esperar um pouquinho e vamos
Vou fazer uma segunda rodada, depois a gente responde e a gente faz a segunda rodada, tá? Agradeço as perguntas, colocações também. Assim, é isso. Acho que essa comunicação foi muito, como eu tinha colocado no início, de inquietações que surgiram durante a execução do projeto de iniciação científica, reflexões para a monografia, mas justamente é isso. Eu preparei ela para esse momento, assim. Então, eu acho que é isso. Eu não consegui deixar muito claro essa navegação temporal, assim. Sobre a pergunta que a professora colocou, a colocação sobre o uso do termo Turquia, os turcos, é isso. Eu acabei utilizando o recurso da aspas aqui ao falar. Não sei se só que é isso. Talvez eu tenha que pensar outro recurso, porque justamente eu estava utilizando a terminologia que ele utilizava. Então, para ele, Turquia seria o Império Turco-Otomano, e os turcos são todos aqueles súditos do Império. E é isso, é uma visão completamente equivocada do que de fato do que de fato eram as relações que construíam e a sociedade civil que compunha essa que também não é exatamente uma unidade territorial no sentido do nacionalismo metodológico, que eu acho que acabou transmitindo da forma como que eu me coloquei, mas acho que é um apontamento importante para eu refletir sobre como melhorar o uso desse termo, assim, né? Enfim, além dessas aspas, que certamente não é o recurso mais adequado, né? É importante colocar nessas palavras mesmo, né? Eu acho que algo que eu acabei, isso, pelo nervosismo também, não apresentei a bibliografia, as fontes. A fonte que eu utilizei para esse trabalho foi um texto publicado, na verdade, uma biografia encomendada logo após sua morte, que foi em 1919, então ele não viu exatamente com muita materialidade o resultado dessas políticas, né, que ele teria feito parte da costura dessas relações, como, sobretudo, o Acordo de Sykes-Picot, que é muito importante para entender o legado do Império Britânico na região. Mas é isso, esse livro foi publicado em 1923, do Shane Leslie, His Life and Letters, então sua vida e cartas, né? Então são fragmentos de cartas. E é justamente a partir desse material que eu tenho buscado trabalhar, justamente porque a gente tem muita dificuldade de acessar os documentos na íntegra, porque estão em arquivos britânicos, né? Não tem nada nada com uma serialização interessante para trabalhar numa pesquisa digitalizado, disponível. Mas é isso, o Sykes, ele, respondendo um pouco o que a professora colocou também, sobre a tentativa de pensar alguma periodização, divisão, né, de fases e tal. Aqui eu tentei trazer um diálogo com um período anterior ao período que é justamente 1911, quando ele se torna parlamentar. Então, um período que são esses trabalhos mais de um ofício enquanto viajante, assim, né, enquanto uma tentativa de documentação do que ele chama sempre de províncias turcas. E então, é isso. Perdão, me perdi um pouco. Mas é isso, é um período anterior ao recorte da pesquisa. Então, o que eu tentei trazer ao final é isso, a periodização que eu acho interessante trabalhar esse ponto de inflexão em que ele deixa de ter esse olhar contemplativo, entre aspas, e passa a tentar se inserir e se enraizar nesses espaços de decisão, de formulação de políticas coloniais. E é interessantíssimo, assim, ele teve uma trajetória muito relacionada mesmo, né, esse Império Britânico. Então, ele serviu na Guerra Boer, ele foi subsecretário na Secretaria de Assuntos Irlandeses, e durante o período da Guerra Boer tem diversas cartas em que ele fala sobre como que ele tem um desdém profundo pela vida política, por aqueles políticos profissionais, e diversas críticas, principalmente a Partido Liberal naquela época e tal. Enfim, depois ele entra para o conservador. Mas isso muda radicalmente, assim, conforme ele vai entendendo que existia um espaço para ele canalizar essas críticas, assim. Enfim, é complicadíssimo, né, porque a gente está falando de
de política imperial, isso implica a gente, né? Então a gente está falando de domínio de populações e territórios, mas é esses problemas que ele encontrava a seu ver, né? Então é isso, seria meio que essa divisão. É isso, o que você tinha colocado sobre o período, é isso, de 11 a 17, que é quando tem um vazamento do acordo Sykes-Picot, a tentativa de entender justamente essa dinâmica interna, assim, que foi comentado, né? O Lord Kitchener, o Lawrence, o Bell. A ideia é pensar um pouco através dessas cartas, e também o Michael Berdini, um trabalho recente, Redrawing Sykes-Picot Agreement, ele coloca também alguns trechos interessantes que eu tenho utilizado para poder compor meio que esse Frankenstein assim, de documentação. Mas sobre a equipe do Cairo, as tensões com a Índia assim, são muito importantes mesmo. Inclusive, o Sykes ele tem, no último livro que ele publica, que eu acho que sai em 14, ele tem uma tipologia racial dos indianos assim, muito forte, que é combinada também com as críticas que ele tem ao Indian Office, assim, que ele fala que são administradores inaptos, são incompetentes, são preguiçosos, assim, ele constrói essa tipologia racial indiana, ela acaba que fica muito atrelada a como que ele vai enxergar o próprio funcionamento dessa equipe, que teria meio que assimilado a práticas desses povos que ele enquadra nessa tipologia bem racista. E muito dessa tensão entre a equipe do Cairo, que também não daria conta das questões levantinas como um todo, ele vai buscar a criação do Arab Bureau, que é o momento em que o Lawrence e o Bell integram uma equipe junto com outras figuras vinculadas ali naquele momento à administração colonial, e é fundada em 17. É uma iniciativa que, assim, me parece, muito tecida pelo Sykes, é muito criticada, tem cartas do Churchill, inclusive, criticando essa iniciativa, e muitas tensões assim, com Kitchener mesmo, e, enfim, acho que estou falando bastante, sim, mas é isso. É justamente essa tentativa de mapeamento dessas discussões que eu estou tentando fazer. E sobre o Franklin, sim, eu li bastante, né, a guerra, a paz, enfim. Agora eu estou perdida no inglês e no português, mas é isso, é Peace to End All Peace. E é isso, apesar das limitações, é isso, é um trabalho clássico assim, que a gente precisa estar certamente dialogando com. Obrigado. Pode? Bom, vou começar pela experiência Belo Horizonte, São Paulo. Realmente é diferente, mas eu só moro em São Paulo há 1 ano, então eu ainda não consegui também encontrar essa comunidade, sabe? Mas o que a gente vê em Belo Horizonte, uma coisa que eu ouvi a vida inteira: a família Sarsur é uma só. Então, se você acha um Sarsur perdido por aí, pode saber que ele é seu primo. E isso é muito engraçado, porque realmente acontece. Encontra alguém em outro estado: ah, você é primo do fulano? É filho do... Não sei. Pode ser. Sim. Pode ser, mas a gente nunca... Pode ser. E uma coisa assim, lá em Belo Horizonte, a gente tem o Esporte Clube Sírio de Belo Horizonte. Ocorreu agora que muitos dos nomes que se entram no português, às vezes passam por um país de língua espanhola. Isso foi muito comum. Imigrantes chegarem primeiro, irem para a Argentina ou para o Chile e depois virem para cá. Então, esse Sarsur seria o Zarzur. Mesmo porque Sarsur em árabe é barata. Ninguém se chamaria barata no bichinho, né? Então, provavelmente é Zarzur. E aí, a versão Sarsur, vendo do espanhol que o ZS, né, a pronúncia. É uma hipótese. É uma hipótese. Obrigada por ela, porque nunca pensamos nisso. E realmente, bom, e lá então existe o Esporte Clube Sírio de Belo Horizonte e tem o Clube Sírio Libanês. São duas coisas completamente diferentes, entendeu? Os sírios frequentam o Esporte Clube Sírio. Foi lá que eu cresci, foi lá que minhas tias cresceram, minha mãe. Então, assim,
o fato de existir essa instituição, e no livro vai contando o que era a União Síria, e depois se transformou em Esporte Clube Sírio e tudo, de certa forma, isso unificou a colônia síria de Belo Horizonte, sabe? Então, você falou, aqui a gente vai, né, tropeçando em gente e tal. Eu não sei se é uma questão de quantidade mesmo, eu nunca parei para olhar esses números, né? Mas o que eu diria, da minha percepção recém-mudada para São Paulo, é essa. Lá existe uma coesão na comunidade, de forma que todo mundo meio que se conhece de alguma forma. E aqui, ou eu não procurei direito, ou realmente as relações são um pouco diferentes. E eu ainda não consigo responder. Daqui 5 anos a gente volta a conversar. Com relação às palavras que você comentou, o livro passou, eu pedi uma colega para fazer uma leitura crítica e tudo, e aí ela falou, olha, tem muita palavra em árabe aqui, não está dando muito certo, faz alguma coisa. Ou você põe uma tradução, você vê o que faz um glossário. Aí eu peguei e resolvi fazer um glossário. E aí tem tem objeto, tem a arguile, tem o azissadala, o bacleu e a bastra, o shab, enfim, tem jogos de carta, tem objetos e tem comida. E quando eu fui ver, das 4 páginas de glossário, 3 são comida. E isso foi muito interessante porque... É bem árabe, hein? Sim, então, primeiro isso é bem árabe, né? E segundo, por que só as palavras de comida são as que eu consegui colocar no livro? Porque foi o que se transmitiu. Né, assim, é uma família cristã, então muitos elementos que às vezes são associados à cultura árabe, ao mundo árabe ou à língua, que são muito mais relativas à prática muçulmana, isso, por exemplo, não está aqui. Então tem um pouco também essa diferença. E de certa forma, isso foi e não foi consciente, foi no final de tudo. Eu olhei e falei, olha que coisa interessante, é como se fosse a comprovação empírica do que foi a transmissão, qual foi a herança que se transmitiu de fato. Então, a língua ficou interrompida. A geração da minha mãe já não fala árabe. Eles foram estudar um ano na igreja, mas não, né? E na minha casa ninguém nunca falou. A língua árabe não chegou para mim pela família. Aí eu fui estudar, né? Então, claramente isso aí foi interrompido. Como foi para tantas famílias, teve aquele momento, né, na era Vargas, etc. e tal. E nas outras esferas também. Então, o que chegou foi a comida. Esse é o maior número de palavras que aparece, sabe? Então, isso também, para mim, foi surpreendente no sentido de constatar concretamente que isso se revelou aqui, entendeu? Intimamente eu sabia, mas aqui foi uma forma concreta, né? E, por fim, você viu que eu fui de trás para frente? O que eu busquei com o livro? A questão da identidade híbrida, né? Esse período que eu vivi lá dentro da Sociedade Ucraniana do Brasil, em Curitiba, foi o ano de 2023 inteiro, e eu frequentava a sociedade 3 vezes por semana. Eu trabalhei com eles na manutenção dos trajes do folclore, né? Então eu estava super imersa ali no folclore, eu cantei com eles no coral, trabalhei na documentação, e aquilo tudo que eu via foi uma imersão mesmo, né? E aquilo tudo que eu via, eu falava, nossa, mas essas pessoas vivem essa identidade de uma certa forma X, que eu comecei a perceber que era um pouco diferente da forma como eu vivia a minha identidade árabe. Nem melhor nem pior, mas diferente, sabe? Desde que as pessoas pararam de frequentar o clube e tal, a gente não tem uma construção física que a gente fala, é a nossa casa. Entendeu? E lá, a Sociedade Ucraniana do Brasil é um prédio, é uma instituição centenária, e as pessoas vão para lá como uma segunda casa. Então, e aí, no fim das contas, desse ano de pesquisa, a gente escreveu a história da sociedade. 100 anos de história, a gente publicou um artigo, etc. Né? Então, mexendo com tudo isso, isso mexeu muito comigo, pessoalmente. Entendeu? E, ao mesmo tempo, as pessoas que vieram, de fato, da Síria estão indo embora, né? Da minha família. Meu tio-avô mais velhinho está aí, com 92 anos, e foi a fonte mais próxima da origem que eu tive para elaborar a primeira parte, por exemplo. Como é que foi a primeira casa? Onde que eles moraram? Então, tinha uma motivação, talvez bem pessoal, de me encontrar, entendeu? Assim, não era nem para dizer a nossa identidade é essa, mas eu acho que eu queria me encontrar de alguma forma, né? A outra foi uma necessidade que eu senti também de registrar, porque a família é enorme, né? A árvore genealógica está aí se multiplicando nas folhinhas, e eu não sei como que isso vai passar. Então, tem uma espécie de
um desejo ou uma urgência de preservação também, sabe? Eu tive que pensar muito, ninguém nunca me fez essa pergunta. E a última coisa, só para fechar, que o processo do livro mobilizou muito a família, sabe? E foi uma coisa diferente, assim, eu não sabia como que isso ia acontecer. E aí, na hora que eu disse, gente, estou começando a trabalhar nisso, vou marcar as entrevistas, foi uma mobilização. Inclusive, nesse momento, deve ter um monte de gente assistindo. E isso, eu fiquei pensando, nesses últimos dias, como que só esse fato, o fato de ter escrito o livro, o fato das pessoas pedirem o link para acompanhar, isso já é uma forma dessa manifestação, dessa identidade, de alguma forma, entendeu? Então, eu não estava procurando uma identidade pura, eu concordo totalmente que elas são híbridas e dinâmicas, né? No final tinha uma citação do Bauman que não deu tempo, mas elas são dinâmicas e não sei, instáveis, né? Mas nesse sentido. E o que eu percebi foi que, para muitas pessoas, esse livro chegou, muitas pessoas da família, esse livro chegou como uma coisa que não tinha muita palavra para dizer. Mas eu ouvi as mais diferentes reações. Então, de certa forma, é como se tivesse sido um refazer dessa nossa estrutura familiar ou da história, sabe? Não sei ao certo, mas alguma coisa que tocou coletivamente. E, às vezes, as pessoas me falam, nossa, esse livro fez muito por muita gente. Nossa, esse livro, sabe, assim, nem consegui ler inteiro de tanta emoção. Então, teve um outro aspecto, assim, e foi por isso, eu até peço desculpa, porque, como eu disse no início, é a primeira vez que eu trago esse projeto que foi tão familiar e tão pessoal para um espaço acadêmico, né? Assim, então, é um pouco diferente fazer essa ponte, mas acho que olhando pelo prisma da herança, né, se tornou pertinente. E eu agradeço muito a organização que aceitou. Obrigada. Esse aqui está funcionando. Primeiramente, muito obrigada pelas questões, pelos comentários. Eu vou tentar reunir todos numa resposta só. Vou tentar. Primeiro, queria agradecer, né, os comentários do chat. Eu achei que eu tinha feito um slide de finalização com o meu contato, que eu falei para colegas fazerem, eu mesma não fiz. Então, quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é nayara, com i, .rota, com 2 t's, @gmail.com, né? Então, reunindo a tua pergunta sobre qual é a intenção de Nasser no fomento a essas políticas culturais em relação à dança, essa é a principal questão que eu tentarei responder na minha tese, então não sei se será possível responder agora em um breve tempo, né? Mas aí eu junto, então, com a questão que acho que colocaram no chat sobre a relação entre a dança egípcia na era liberal e o período republicano, é isso? Eu entendi direito? E aí talvez eu esteja entendendo Tá, então a era liberal seria o período pré-Nasser, imagino. E eu acho que dentro disso a gente pode falar, então, da relação extremamente complicada, ambígua, paradoxal do mundo árabe islâmico com a dança e com essas manifestações cujo corpo é a maneira de se manifestar artisticamente, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem a dança como algo muito importante culturalmente, sobretudo em celebrações, em momentos de felicidade, de alegria, o dançarino e a dançarina profissionais no mundo árabe estão relegados num patamar social muito complicado e muito pejorativo, inclusive, né? Inclusive, no Egito, chamar alguém de Ibn al-Rakassa, por exemplo, é um grande xingamento, né? Eu não vou repetir o similar aqui ao português por decoro, né? Mas filho de uma dançarina é um grande xingamento. E o próprio Ureda, a própria Farida Fahmy falam muito como o principal desafio inicial deles foi criar uma respeitabilidade entre a sociedade egípcia com a dança, em relação à dança. Inclusive porque, aí falando da relação da dança egípcia na era liberal e o período republicano, a gente tem a dança do ventre, ou Raqs Sharqi, como é chamada no Egito, a dança oriental, como um elemento representativo e muito presente na cultura em geral, né? A dança, ela está presente nos filmes, que são muitas vezes musicais. Então, as dançarinas eram grandes celebridades, a própria Tahia Carioca, de quem o Said vai falar,
Sameh Gamal, Nago Fouad. Então, e essa dança, ao mesmo tempo que é representativa culturalmente, é também vista com maus olhos por setores mais conservadores. Então, é muito comum alguém falar que adoro ver dança, tem que ter uma dançarina no meu casamento, porém, jamais deixaria minha filha casar com uma dançarina, por exemplo. Então, parte por esse desafio, essa questão de que a Araxark foi desenvolvida justamente nesse período pré-Nasser, e era muito relevante, sobretudo ali nos filmes dos anos 50, 40, e o Ureda e sua trupe buscam criar uma representação corporal que vai fazer um contraponto a isso, tanto é que dão uma higienizada nos movimentos de quadril, sem eliminá-los, porque eles são representantes, né, do repertório cultural ali daquele povo, digamos, né? E aí, sobre a questão dessas repetições de temas nacionalistas, a questão do trem, a questão da estação, o próprio Omar Sharif, enquanto uma figura relevante no cenário cultural, né, ele é dessas figuras que também estão relacionadas a essa indústria cultural que tem um viés nacionalista muito importante. Sim, então a gente vê essas repetições de temas, porque a gente está falando de um Egito que queria se projetar enquanto uma nação moderna, né? Então, uma nação republicana, e a gente tem como parâmetro, neste momento, a modernidade ocidental, que passa pela ideia do avanço, do progresso, que é muito representado pelo trem, por exemplo. Então, a gente tem ali a dança do trem da revolução, né? A gente tem esses temas que buscam essa autenticidade representativa dessa nação a partir qual que é exatamente isso, qual que é o corpo, qual que é o homem, qual que é a mulher que está representando essa nação a partir da representatividade ali local, né, regional. Quem é o Said, a pessoa do Said que vai representar aquela região? Qual é o beduíno que representa os beduínos daquela região? Quem são a população de Siwa representada através da dança, né? E espero ter englobado todas as questões e, claro, fico aí à disposição para mais perguntas. Legal, vamos fazer uma última rodada. Eu só queria... o pessoal do chat está pedindo uma rede social da Érica. Érica, eu vi que tinha um www.erica... Um site. Ai, desculpa. Então, a partir do movimento do livro, eu criei um site que é www.ericasarsur.com.br. Mas ali o que tem é tudo relativo ao livro, né? No Instagram, eu tenho uma página que é plurilingue_eu. Na verdade, é uma pergunta, né? Plurilingue, eu? E ali eu falo de diversidade linguística, etc., que é a minha atuação aqui no departamento. No Instagram é arroba plurilingue, muitas línguas, plurilingue_eu. Beleza, acho que deu para entender. Última rodada, mais alguém? Alguém? Então mais alguém aqui? Oi. Só o Michel, então depois eu faço. Oi, eu queria comentar sobre o tema do seu livro. Eu fiz a minha dissertação de mestrado foi sobre o lugar da comida árabe no cotidiano de jovens palestinos lá em Brasília, nessa coisa da identidade e tal. E eu percebi coisas assim muito similares à sua experiência, e eu acho que tem um puta potencial assim o uso da literatura como uma espécie de eu posso estar assassinando a antropologia aqui agora, mas uma espécie de autoetnografia, sabe, de ficção etnográfica, né, de relatar a experiência de si, dos seus. Eu acho isso muito muito legal, até por essa questão da autenticidade, que é uma coisa que a pessoa é sempre chamada a se provar autêntica, né? De ser um de verdade. Essas tensões eu percebi também. Tem uma dissertação também do palestino, o Musa Azim, que é da FEPAL, ele, que ele
inclusive ele usou a ideia de assimilação, né, para falar disso, foi um pouco criticado por isso, mas que tinha a ver com essa coisa de que o que restou, o que não foi levado, né, pelo tempo, foi justamente comida e os sobrenomes. E aí, quando você falou, eu senti que eu tinha que te falar, porque eu achei que, pô, parece que eu estava falando com ele. Então, assim, não era pergunta, não, era só para elogiar. Ah, eu queria saber onde é que compra. Porque um vendedor de livro, né, tem que fazer seu jabá. Aproveitar aí e dizer que foi você. Onde é que compra o seu livro? Ainda para você, Sassur, muito obrigado. Desculpa ter me metido naquela hora. Não deu para ouvir, infelizmente. Não consegui ouvir a tua fala. Mas você falou que é a primeira vez que está trazendo. Eu acho essa iniciativa muito importante. E é muito importante compartilhá-la no âmbito acadêmico, porque essa é uma metodologia de criar história, de criar registros, de criar elos com nossos antepassados imediatos, né? E a gente às vezes perde a noção de quanto de brasilidade se constrói com essas famílias, com a identidade familiar em torno de um nome. Então, assim, isso é muito importante. Só queria deixar registrado isso, sabe? E parabenizar as mesas pelos comentários, que já vi que devem ser excelentes. Infelizmente, de novo, peço desculpas, estava ocupado de outro assunto aqui do lado. Obrigado. Obrigada pelo incentivo, porque, de certa forma, começou mesmo como duas coisas, meu trabalho lá com língua de herança, lá aqui, né, e esse projeto. E aí, de repente, nos últimos 2 meses, assim, eu tô vendo a coisa convergir, sabe? E eu falei, esse trem tá muito esquisito. E, de repente, eu tô vendo que, na verdade, é como se fosse tudo uma coisa só, e essa aqui foi uma faceta do trabalho que se expressou em forma de literatura. Ao invés de publicar um artigo numa revista, eu escrevi um romance. Não é todo dia que isso acontece, mas foi. Então, está sendo interessante também olhar e juntar essas coisas que intencionalmente eu separei. Eu falei, não, isso aqui é um projeto pessoal, nada a ver, só que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E essa questão da comida, como é que você chama? Caio, obrigada. Tem uma pesquisadora agora em Belo Horizonte que está fazendo uma pesquisa similar sobre a transmissão da cozinha em famílias sírias instaladas em Belo Horizonte. Então, queria contar isso, né? Ela chama Isabela Alac. E também queria depois a referência da sua pesquisa para poder passar para ela, porque está tudo aí girando em torno do que a gente chama no núcleo de cozinha de herança, né? Mas que outras pessoas estão analisando de outra forma, né? O livro eu trouxe. Eu trouxe porque eu falei, vai que, né? A organização previu que amanhã tem um momento em que a gente vai poder expor e tudo, mas eu falei, bom, se alguém não vier amanhã, então eu trouxe. Mas também pelo site tem uma abinha lá que é onde comprar, e aí tem as livrarias físicas em algumas cidades e tem compra online também. Mas é muito estranho ficar fazendo... Então eu queria, acho que vou encerrar, né? Eu queria agradecer mais uma vez a organização. Michel, que evento lindo, parabéns. Maravilhoso. Agradecer a todos que submeteram trabalhos, a todos que estiveram aqui como ouvintes. Queria super agradecer o convite de estar aqui. E, gente, pesquisas sensacionais, muito legais. Vamos, quem sabe, ano que vem, num segundo evento, a gente veja o desdobramento dessas pesquisas. E vou cobrar você do artigo aí, que eu quero ver um artigo sobre esse livro. Então, é isso aí. Obrigada. Obrigado, pessoal. Eu tenho um recado que eu acho importante, até deixar aqui grave também. De manhã, hoje, o CAEL aprovou uma paralisação parcial amanhã de atividades. E como isso afeta o nosso trabalho, nossa programação, eu vou dizer qual vai ser o desdobramento.
Primeiro, eu queria parabenizar o CAEL por essa atividade, a pauta da reivindicação, a inclusão trans na USP como um todo, e há várias adesões de várias faculdades, então a gente espera que saia tudo bem da melhor maneira, então a gente apoia e tal. E então, por conta que vai haver um trancaço do P1, o nosso principal portão de entrada ao campus, e como a maioria chega de metrô e depende do ônibus, tal, fica muito complicado manter a atividade das 9 da manhã. Esse trancaço vai se dar das 7 às 9. Então, as 6 mesas de amanhã e a conferência no final, portanto, as 7 atividades estão mantidas nos seus respectivos horários. A única coisa é que a nossa atividade, a primeira, das 9 às 10, que você citou, divulgação de publicações e sorteios de livros, foram doados graciosamente por várias pessoas e entidades, que é uma coisa super valiosa, a gente valoriza muito, vai ser feita ao meio-dia, de uma forma um pouco mais abreviada, mas vai ser feita. Tá? Então, só para deixar claro que ainda está na dependência de aprovação da Assembleia Noturna. Tudo indica que se aprovará essa atividade de amanhã. Tá? Muito obrigado. E vamos fazer o sorteio da revista. Tá. E lembrar que hoje, às 7 horas, temos um colóquio com o professor da Universidade Federal da Bahia, João José Reis, que vai falar, cujo tema principal é a revolta dos malês, fruto, ele fala dele especialmente da obra dele, maravilhosa obra, que vai ser tema, que vai propulsionar a nossa conversa. Tá? Estão todos convidados fortemente. Não, pede para ela. Maia Medeiros. Quem? É você. Ah! Medeiros? Oi, Nai. Parabéns, parabéns. Então tá, gente. Boa noite.